nome da igreja, agradecer a presença do pastor Joelei conosco. Ele veio repetir, vai dar a temática da palestra de hoje e agora nos trará a palavra durante o culto. Muito obrigado, seja bem-vindo. Bom dia, irmãos, graças e paz a todos. É uma alegria estar presente aqui com os irmãos desde cedo e compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na escola bíblica das 9h15. Incentivo a todos, apesar de que eu não sou dessa igreja, mas eu ouso a convidar a todos a participarem da escola bíblica, porque é sempre muito bom. Nós temos aquele momento de reflexão, de pensar a respeito de textos que estão sendo muito bem sugeridos, né? Os irmãos são convidados, é maravilhoso e é sempre construtivo para a nossa vida cristã nós aprendermos mais da palavra de Deus, e eu sei que essa igreja tem muitas condições para isso, graças a Deus. Eu venho da Igreja Batista da Granja Viana, mando um abraço de todos para os irmãos de lá, sou auxiliar da Igreja Batista em Cotia, Granja Viana, e hoje nós estamos de férias, então eu consegui vir, que bom, né? A gente sempre tem as férias lá para poder sair um pouco e vir aqui, né? As férias às vezes numa igreja faz bem, porque a gente vai para uma outra igreja conhecer outros irmãos. Conheci Pompeia há muitos anos atrás. Quero parabenizar o irmão, pelo pastor, pelo que tem feito aqui. Eu sou do tempo que acho que eu só lembro desse púlpito, o resto eu já não lembro de mais nada. E a gente chega aqui na frente e não parece ser a mesma igreja, né? Houve uma renovação total, não bíblica, mas uma renovação de espírito, de coração, de forma, né, de olhar para Deus e de se dispor a Deus. Os irmãos estão de parabéns, graças a Deus por vocês aqui nessa região. Parabéns mesmo, fico muito feliz. Como o nosso assunto foi o Evangelho de João, foi a pessoa de João, hoje de manhã, eu gostaria de tratar de um texto a respeito do próprio Evangelho. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração que Jesus faz e que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Vamos pensar juntos um pouco, né? A respeito desse texto tão maravilhoso para nós. João 17 fala da oração sacerdotal de Jesus. O texto nos diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu não lhes fiz conhecer o teu nome, e andei, ou melhor, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Nosso Deus, Pai de amor, louvamos o teu nome pela tua palavra. Obrigado porque até então nós pudemos te louvar, conduzir nas canções, ó Deus, aquilo que pensamos de ti, falamos para ti. Esse momento tem sido um momento dedicado ao Senhor, assim como também nós nos reunimos em volta da tua palavra, Deus, para entender aquilo que o Senhor já nos revelou. Fica conosco, nós te louvamos e que o Espírito fale a nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu podia parar aqui e ir embora, porque essa leitura já traduz tudo aquilo que Jesus transmitiu na sua oração. É muito bom a gente ler uma oração de Jesus, né? Sobretudo porque a gente aprende com Jesus. Na oração de Jesus em Mateus, no Pai Nosso, Jesus ensina a nós como orar. Nessa oração ele não nos ensina a orar. Nessa oração ele nos mostra que ele está na oração, que ele faz parte da oração, ou que a oração sai dele. O texto é muito claro. É claro que a gente precisa ler muitas vezes para entender, porque Jesus faz uma oração que eu não tenho condição de fazer, né? Talvez nenhum de nós fizemos ou vamos fazer uma oração dessa. Mesmo porque nós não estamos no lugar de Jesus. É uma oração sacerdotal. É uma oração que pede por aqueles que estão com Ele, bem como por aqueles que ainda virão. É uma oração completa. É uma oração de segurança. É uma oração que envolve todos nós. Por que não dizer uma oração profética? Porque está falando daqueles que virão. Mas não é uma profetada. É profecia da boca de Jesus sobre aquilo que de fato vai acontecer. Jesus pede que o Pai o glorifique, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ele pede que o Pai glorifique a Ele. Que o Pai mostre ao mundo quem Ele é, cada vez mais. É uma das orações finais de João. Para que o mundo reconheça quem de fato Jesus representa, de onde Ele veio, quem Ele significa e para onde Ele vai. Jesus, nessa oração, Ele revela ao Pai e a nós, que Ele anunciou ao Pai a nós, e que Ele deu um testemunho. Isso no versículo 6. É um testemunho que Ele deu a respeito daquilo que revelou ao Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eles eram teus, o Senhor me confiou. E eu guardei a tua palavra. Guardaste a tua palavra.
Jesus confessa nessa oração ao Pai que os homens reconhecem que Ele é sustentado pelo Pai. É uma oração que não está pedindo nada. Você vê que interessante, né? É uma oração que está, na verdade, a princípio, está mostrando quem Ele é. E está traçando uma relação entre Ele e o Pai. Mostrando a todos, eu imagino que os discípulos estão ao lado, ouvindo Ele orar. E eles estão percebendo que esse Jesus, esse Mestre, esse Senhor que andou com eles, está andando com eles, está tendo uma conversa com Deus muito submissa. Uma conversa com Deus onde Ele fala assim: olha, eu sou teu filho, e glorifica como forma de testemunho a estes. Ele está confessando ao Pai que os homens reconhecem que Ele, Jesus, é sustentado pelo Pai. E que Ele, Jesus, é o enviado de Deus. Isso numa oração. Ele roga pela igreja. Jesus está rogando pela igreja, pelos seus, aqueles que hoje nós entendemos serem o seu corpo, e que por estes Ele é glorificado, tanto no versículo 9 quanto no versículo 10. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas eu rogo por eles porque eles precisarão de força. Eles precisarão do testemunho da minha palavra. É por eles que eu peço. Jesus pede a proteção. Jesus pede a união daqueles que são dele. Senhor, guarda-os e una-os na tua palavra. União que é comparada entre o Pai e o Filho. Isso que Jesus pede ao Pai: Senhor, que a união deles seja baseada na nossa união. Esse pedido eu gostei, porque a nossa união é baseada na união do Pai e do Filho. Se você não sabe disso, é bom você começar a se preocupar, porque eu apenas sou unido com você e você comigo com base na união que existe entre o Pai e o Filho. Eles estão em comum acordo. A Trindade vem nos ensinar o que é corpo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm nos dizer que solo que nós estamos pisando. E o que significa sermos o que somos. Cantarmos o que cantamos. Lermos o que lemos. Orarmos a nossa oração. Isso tem a ver a nossa união entre nós, uma união que é inspirada pela união entre o Pai e o Filho, que é o que ele está tratando aqui nessa oração. Isso é maravilhoso. Isso nos faz pensar algumas coisas, né? Em relação à nossa comunhão e à nossa união entre nós. Essa palavra dada por Jesus na oração aos seus, ele fala que gera identidade. Pai, eles têm uma identidade agora. E essa identidade o mundo recusou reconhecer. Jesus está orando: Senhor, meu Pai, essa identidade que o Senhor me deu, que me deste. Por muitas vezes ele fala que o Senhor me deu, eles não são meus não, o Senhor me deu. E olha que coisa interessante, o próprio Cristo fala que não é dele, é do Pai. E o que é nosso então? Se o próprio Jesus diz que as coisas que ele tem vêm do Pai, nós caminhamos pelo mesmo caminho. O rebanho não é meu, seja eu pastor, a vida não é minha, os amigos não são completamente meus, meus filhos não são meus, porque o Senhor me deste, o Senhor me deu, ainda que o mundo não reconheceu. Jesus não tem problema de autoestima. Essa oração dele não é uma oração de crise. O Senhor me deu e o mundo não reconheceu. Vamos parar aqui, não deu certo. Foram 3 anos que nós andamos, caminhamos, o Senhor me deu, mas ninguém está caminhando na mesma afinação. Então eu acho que alguma coisa deu errado, Pai? Não deu nada errado. Eles recusam mesmo, eles tinham que recusar. Bom, então peço que o Senhor cuide destes. Peço que o Senhor cuide desses que o Senhor me deu, porque eles são teus. Jesus não foge da responsabilidade, mas ele diz de quem é a responsabilidade.
Jesus não diz, bom, já que eles não são meus, é problema teu. Não. Glorifica a mim, para que isso seja notório a todos. Mas a gente sabe, Pai, que todo cuidado, toda guarda, toda proteção, toda sustentação vem de Ti. Essa é a oração que Jesus traz para mim. Tanto que Jesus pede ao Pai a nossa santificação. E em Sua palavra é que a Bíblia vai nos santificar. Ele fala no versículo 17, no versículo 18, né? Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Eles serão santificados pela Tua palavra. A Tua palavra nos santifica, Pai. A Bíblia nos santifica. A palavra de Deus nos santifica porque ela nos transforma. A nossa leitura, o nosso aprendizado, quando ela entra em nós, ela transforma a nossa vida, ela muda o nosso pensamento, ela muda o nosso coração. Ela muda a nossa maneira de viver. Ela faz com que nós entendamos o que Deus quer de fato para nós. Santifica-os na verdade, pois a Tua palavra, ó Pai, é a verdade. O Senhor olha para o futuro, sem dúvida. Jesus olha para o futuro na sua oração de maneira profética. Não só por aqueles que estão ao seu lado, mas por aqueles que seguirão a palavra de Deus. E que por essa mesma palavra eles sejam unidos. E não tão somente unidos, mas eles sejam aperfeiçoados na unidade, numa unidade testemunhal. Sejamos santificados na palavra, que essa palavra nos aperfeiçoe, que essa unidade seja concreta e que essa unidade seja vista por quem quer que seja. Para que o mundo conheça, diz no versículo 20 ao versículo 23. Rogo por estes, apesar de que estes são mais felizes, o próprio Cristo fala que aqueles que não viram nada, aqueles que, conforme o próprio João na primeira carta diz, que os nossos olhos, já ia mostrar os olhos aqui, né? Olha aqui. Os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. Tem privilégio? Opa, sem dúvida, imagina nós lá. Mas Jesus fala que mais felizes são aqueles que não ouviram, que não viram, que não apalparam. E ainda assim, estes mais felizes serão, pela unidade, aperfeiçoados. Aperfeiçoados onde? Na revelação de Deus. Qual? Sua palavra. Olha a oração de Jesus. Dá para a gente até respirar fundo e falar, ufa, né? Não estou no caminho errado. Jesus orou por mim, orou por aqueles e orou por mim. Eu nem existia. Olha onde você veio se meter. Você não existia e Jesus orou por você. Sem você ainda ser concebido na sua mãe, você era a razão da oração de Jesus. Jesus já olhava para você e falava, Senhor, cuida deles, guarda eles, protege eles, fortalece, aperfeiçoa na Tua palavra revelada. É uma oração de salvação, é uma oração de conforto, é uma oração de consolação para nós. Está vendo que Ele não está ensinando a orar? É a oração dele. É a oração que eu e você precisávamos. É a oração que, sem dúvida nenhuma, o Pai ouviu. E nós estamos aqui porque o Pai ouviu essa oração. A razão da nossa existência, que inicialmente fomos seguidores de Jesus, hoje somos cristãos, se faz por razão ou um efeito da oração de Jesus. João capítulo 17. A vontade de Jesus, diz na sua oração, é que todos conheçam a vontade do Pai. Meu filho, qual é a tua vontade, Jesus? Que todos conheçam a tua vontade. Eu passo a bola para ti, ó Pai. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam minha glória, mas não minha glória simplesmente. Glória é essa que o Senhor me conferiu. Porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo. O Senhor é dono de tudo. O Filho, Jesus, tributa ao Pai toda a glória.
Me glorifica para que a gente fale a mesma língua. Me glorifique, por quê? Porque eles me glorificando, Pai, eles estão glorificando a Ti. E eles só estão me vendo. Eles não veem o Senhor é Espírito. Eu falei lá para a mulher samaritana, que o Senhor é Espírito. Eles não te veem, mas eles me veem, então me glorifica, porque eu sendo glorificado, muito mais do que eu, é o Senhor que está sendo glorificado. Essa é a oração de Jesus. Jesus vai terminar essa oração desejando que Deus, o Pai, seja cada vez mais conhecido, que o mesmo amor do Pai seja, ou que o mesmo amor do Pai pelo Filho esteja nos discípulos, e que o próprio Senhor esteja nesses discípulos. Que o amor que há entre eu, Pai, entre eu, Jesus, e o Senhor, Pai, seja um amor contagiante, seja um amor que esteja entre todo o grupo, que os discípulos carreguem esse amor e que esteja neles esse amor. Esse é o pedido de Jesus. Em João 17, então, nós vemos que Jesus não deseja nos ensinar a orar, não. Como em Mateus 6, né? Pai Nosso. Mas Ele nos mostra que é Ele que está na oração. Algumas coisas eu pensei, talvez você podia pensar comigo aqui. Esse texto é muito rico, dá para a gente ficar até a volta de Jesus pensando nele, né? Quando Jesus voltar, a gente vai falar assim: Senhor, nós não terminamos ainda. Mas o Senhor voltou, melhor ainda, nós vamos contigo, tá? Mas o que eu podia pensar e eu queria dividir com você, e você podia até complementar, é que essa oração sacerdotal de Jesus, ela é a oração que sustenta a igreja. Ela é a oração que sustenta a igreja. Isso nos faz repensar o quê? Não é a nossa, simplesmente a nossa oração que sustenta a igreja, mas é a oração de Jesus que sustenta a igreja. A responsabilidade da existência do corpo de Cristo e dessa continuidade desse corpo, longe está nas mãos de um pastor, longe está nas mãos dos apóstolos, longe está nas mãos daqueles que ainda virão, estes que Jesus já orou, mas sim está nas próprias mãos de Jesus, porque a cabeça é Ele. Então a oração sai dele, não sai de nós. Essa oração sacerdotal é a oração que sustenta a igreja do passado, que sustenta a igreja do presente, que somos nós, que sustenta a igreja que ainda virá, se Cristo não vier antes. A igreja dos nossos netos, dos nossos bisnetos, vai se sustentar por essa mesma oração. Por isso que essa palavra é a verdade. Revela a eles a verdade, a tua palavra é a verdade, porque ela vai estar presente em todos os momentos. Ela não tem como ser negada. Não vai ter nenhum momento em que nós vamos dizer assim, bom, diante da relatividade do mundo, essa oração não faz mais sentido, vamos esquecer, vamos continuar a nossa linha de pensamento. Não. O mundo pode girar, dar volta, pensar, repensar, criar, fazer o que quiser. Essa oração continua sendo a mesma oração, e ai de nós, se nós não a tivermos. E ai de nós, se a nossa consciência não se firmar nela. E ai de nós, se nós não acreditarmos que nós só estamos aqui como pessoas e como igreja por causa dessa oração. Portanto, é a oração da igreja. Não é a nossa oração que sustenta a igreja. É claro que a nossa oração concorda com a oração de Jesus. Então, quando nós oramos, a nossa oração é de concordância. Nós dizemos para Jesus: é isso mesmo. Como que é, Jesus? Ah, sim, então é isso aí. Qual que é a tua vontade, Pai? Ah, tá, então é isso aí. Jesus ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Então, começa por aí. Qual é a tua vontade? Não é a minha. A oração nasce de Jesus. Nós dependemos dessa união que existe entre Jesus o Filho e Deus o Pai.
Essa oração que nasce de Jesus é a oração modelo, é a oração que sustenta, é a oração que nos mantém? É. A nossa oração é de concordância, portanto. Se é a vontade de Deus que desejamos falando como Jesus, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A igreja ora para concordar. A igreja não ora para simplesmente mudar. Até que Deus pode ouvir, sim, e ouvir as nossas orações específicas e alterar algumas coisas que Ele queira alterar. Mas entenda que tudo que Ele fizer está debaixo da vontade dEle. É a mesma coisa que você chegar diante de um leito de morte, como uma vez eu já cheguei, e era meu tio, nas últimas, um câncer, traqueia, e não era convertido, e eu não sabia o que Deus ia fazer na vida dele, mas o que eu sabia é que eu devia chegar naquele momento, não pedir simplesmente que ele vivesse, e nem pedir que ele morresse. Mas o que eu fiz? Eu falei, bom, Senhor, olha, é meu tio, eu amo meu tio, queria estar mais tempo com ele, mas a tua vontade é maior do que a minha, né? E não só é maior, como é perfeita. Porque eu posso pedir uma coisa com muita irresponsabilidade, e é de mim se o Senhor escutar. Então, faz a tua vontade. O que o Senhor quer fazer na vida do meu tio? Quer levar? Leva. Quer manter? Ótimo. Nós vamos nos alegrar. Mas traz salvação, que eu acho que é isso que concorda. Traz salvação na vida desse homem. E a tua vontade seja feita na vida dele. Eu entendo que a oração é aqui. É essa. A oração a gente joga para Deus aquilo que Ele quer fazer, sim. Aquilo que cabe a Ele fazer. A oração de Jesus é uma oração sacerdotal, que pede por nós, que pede por aqueles, que pede por esses e que pede por aqueles que vão lá na frente. Mas é uma oração que está resumida naquilo que Deus está planejando fazer. Na oração eu posso pensar como um antigo pensador da história da igreja, chamado Anselmo Cantuária, e ele dizia assim, que eu não busco compreender para crer, mas eu creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, eu não conseguiria compreender. A verdade é que eu preciso crer muito antes de compreender. E crer na vontade de Deus não é compreender a vontade de Deus, é crer. Jesus crê no Pai, independente se ele compreendeu o que o Pai vai fazer ou não nesse momento. Mas ele crê no Pai. Ele crê naquilo que o Pai pode fazer. Outro lado também é que a igreja se satisfaz, ou deve se satisfazer, única e exclusivamente em Cristo. O versículo 13 diz isso. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo para que eles tenham o meu gozo, completo em si mesmos. Eles tenham a minha satisfação, eles tenham a minha alegria. Que a minha satisfação seja totalmente jogada neles. Ou seja, que essa igreja, que esses que vão ficar, os que virão, se satisfaçam única e exclusivamente em Cristo. O Senhor se dirige ao Pai na ascensão, mas antes Ele deixa toda a sua alegria em nós. Qual é a herança que Jesus deixou em nós? Apesar da cruz, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque a alegria, ela vai preceder a ressurreição. Nós somos alegres porque sabemos que vamos ressuscitar. Que um dia esse corpo, que esses olhos que um dia, que a terra pode não comer, mas que Deus vai ressuscitar, vão ver Jesus como Jesus me vê. Essa é a minha alegria. Isso comanda toda a minha vida. Não é possível que eu consiga trocar isso por outras coisas. Não é possível que eu consiga abraçar outras alegrias ou tristezas, levando em conta que isso já me foi dado. Não é possível que eu tenha uma mente tão curta. Eu não posso esquecer isso. Antes Ele deixa toda a sua alegria em nós, que não é uma alegria de circunstância. Não é o momento.
mas é a alegria perene. É a alegria que vai além da minha vida. É a alegria que vai além da minha existência. É a alegria que, mesmo eu não estando aqui, ela existe. Nós vamos em direção a Jesus por Jesus. Bom, se a igreja se satisfaz única e exclusivamente em Cristo, nós vamos em direção a Jesus por Jesus. Não pelo pão, não pelo milagre. O próprio Evangelho de João, capítulo 6, vocês estão aqui por causa do pão de Moisés? Esse pão embolora, se você não comer logo. E se você comer, ainda assim, no outro dia você vai precisar de novo dele. É esse pão que faz com que vocês me sigam? Pois eu digo a vocês que eu sou o pão do céu. Foi um escândalo geral. Que história é essa de que o Senhor é o pão do céu? O pão do céu é o que Moisés nos deu, é o que desceu do céu e na oração de Moisés chegou até nós. Esse é o pão do céu. E Jesus fala, não, esse pão não vai levar vocês a lugar nenhum. Vamos em direção a Jesus por Jesus. Não pelo pão de Moisés. Não pelo pão do deserto. Não é por esse pão que a gente vai. Não é pelo milagre que a gente vai. A nossa fé não está no milagre, a nossa fé está no dono do milagre. A nossa fé está em Cristo. Porque é dele que sai tudo. Então eu creio nele. O que vai acontecer depois eu não sei. Se é cura, o que é, não sei. Mas eu creio nele. E é ele que vai fazer. Qual é a tua vontade, Pai? Está aqui. Eu entrego a ti. O Senhor faz o que o Senhor quiser. A minha fé está em ti. Porque se a minha fé está naquilo que o Senhor faz, não significa mais que eu creio em ti, mas eu creio no teu favor. Isso é pecado. Apenas crer no favor de Deus é um interesse total, é um jogo de interesse. Eu creio em Cristo, pronto, final. O que ele vai fazer, eu não sei. Aliás, ele já fez. É nisso que eu creio. E o que ele fez já me é o suficiente. O próprio Pedro vai dizer para nós no João 6, no finalzinho, que só ele, Jesus, tem as palavras da vida eterna. Ah, vocês não querem? Pode ir embora. Acham um escândalo que eu seja o pão da vida? Tá bem. Vocês andaram comigo, vocês querem ir embora? Não, Senhor, espera lá. Para onde é que nós vamos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Nós não temos para onde fugir. Nós não temos para onde escapar. E ao mesmo tempo, pensando outra coisa, é que o caminho da igreja, segundo a oração de Jesus, não é um caminho de ser notória, de ser agradável, mas está em preservar o seu caráter. O caráter que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus tem, é que deve torná-la agradável e notória. É isso, e não o contrário. O caminho da igreja não é de ser notória, não. Não é de ser agradável, maleável, deixando com que tudo, ou como diz o pastor, pão e água, né? Como é que o senhor falou? Pão e água, né? Água com açúcar. Não dá para ser água com açúcar. Não dá para você ser pastor com água com açúcar. Ele tem muita razão, é verdade. Não dá mesmo. Não tem como ser igreja água com açúcar. Ou a gente encara a verdade de frente, ou a gente esquece. Não é igreja. Ou a gente entende que a nossa notoriedade se faz pela nossa verdade, ou esquece. Eu entendo isso. Eu respondo e correspondo à oração de Jesus. É por esse caminho que eu vou. Martinho Lutero já dizia que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Tenham paz, se puderem ter. Ótimo. Mas a verdade não deve sair do lugar. A verdade não deve ser adulterada nem corrompida. A igreja de Jesus promove a paz? Sim. A igreja de Jesus apresenta